Olá família, vamos para mais um evangelho. 24º capítulo, não pôr a candeia debaixo do alqueire. A candeia debaixo do alqueire, porque fala Jesus por parábolas, não ir aos gentios, os sãos não precisam de médico, a coragem da fé, carregar a cruz quem quiser salvar a vida. Este capítulo, família, vem nos elucidar porque Cristo falava por parábolas e vem explicar com as palavras de Cristo mesmo, que não há nada oculto que um dia não seja revelado, e vem explicar então por que as coisas não são reveladas para a humanidade de uma vez só, né? Então aqui, não pôr a candeia debaixo do alqueire, porque fala Jesus por parábolas, ele explica que não se deve esconder a verdade, né? Quando a gente tem conhecimento da verdade, a todos que estejam buscando conhecimento, buscando o melhoramento, se afinar com Deus no caminho do bem, a esses não deve ser negado o conhecimento, a explicação, mas que ela seja explicada de acordo com o aluno. Não tem como a gente entrar hoje na Umbanda, não tem conhecimento nenhum de Umbanda, eu entrar, a mãe sentar, pegar curso básico de Umbanda, me dá o curso básico de Umbanda, no outro dia vem com símbolos magísticos, com aula de magia, depois com erva, e não tem como. Reforma íntima, né? Não tem como. A gente, nós seres humanos, quando a gente pega um conteúdo novo, a gente se esforça o nosso intelecto a fim de compreender aquilo que está sendo nos passado e de acordo de um para o outro, né? Cada um exige um tempo. Tem gente que você explica uma vez e essa pessoa compreende. Outra você vai explicar, ela vai entender uma parte, você vai explicar de novo, ela vai entender outra parte, você vai explicar de novo, ela vai entender outra parte e assim por diante, até que ela então compreenda esse conteúdo. Então Cristo, estando na Terra, numa época onde os seres não estavam desenvolvidos espiritualmente, moralmente, intelectualmente, a ciência não havia se desenvolvido, não teria como ele vir explicar que ele era Cristo, enviado de Deus, explicar todo o processo espiritual, os porquês da encarnação, os processos de obsessão, que caminho nós devemos fazer para evoluirmos, e deixar tudo isso. Não teria como o povo da época compreender. O que ele fez foi deixar claro na pregação dele que era a lei de amor, explicando de um Deus criador que nos rege com amor, que nos ama, né? Ao contrário do Yahvé castigador, ele vem então fazer a pregação do amor. E explica amar a teu próximo como a ti mesmo, e isso fica compreensível para todos. Nas partes dos processos espirituais, dos processos de reencarnação, de incorporação, de tudo, do todo, vamos falar assim, ele deixou em parábolas. E aí questionaram ele, por que então fala tu parábolas, se você mesmo está dizendo que não tem nada oculto que um dia que não deva ser revelado. E aí então ele explica que para as pessoas que ele fazia a pregação dele, esses então estavam preparados para ter o conhecimento, e ele estava encaminhando para esse conhecimento novo de amor. E para todos os outros, não teriam compreensão ainda, não estavam preparados para essa aula, né? Para esse novo conhecimento, e que chegaria o dia deles também. No entanto, que ele diz aqui, para eles fazerem a pregação, ele fala, não vai aos gentios, não vai em Samaria, não pregue para os samaritanos, busque os desgarrados de Israel, busque os que pereceram da casa de Israel, ele diz, dizendo que leve o conhecimento do reino de Deus, do Deus de amor, para as pessoas que estão perdidas, para as pessoas que estão desesperadas, sem caminho, para os humildes, para os pobres de espírito, e não para os sabichões, para os sábios da época, para os doutores da lei, enfim, porque
É só a gente raciocinar. Uma lei vigente de um Deus cruel. Cruel. Fez alguma coisa errada, vai vir doença. Esse era o Deus cultuado, né? E aí vem ele com a pregação de um Deus de amor, com a lei de amor ao próximo, de perdoar, de nunca atacar, de pagar o mal com o bem, da caridade, que é a única coisa que nos leva à salvação. Houve um choque muito grande, não teria como ele explicar para todos. Então, os que estavam preparados para essa aula a tiveram com grandeza, muitos ainda não tiveram a compreensão total, mesmo estando do lado do mestre, porque eram crianças aprendendo, né, espiritualmente dizendo, mas que chegaria o dia que eles teriam a oportunidade de conhecer, então, de compreender as coisas que ainda lhes faltavam ter compreensão. Na parte espiritual, lógico. Então, cada um segundo ao seu tempo, a aula é de acordo com o aluno, assim que nos diz os nossos guias de Umbanda. A aula é de acordo com o aluno, porque se eu não estou numa busca de melhoramento moral, se eu não estou numa busca de compreensão dos processos obsessivos, do evangelho, dos processos espirituais, das leis, enfim, não vai adiantar de nada a espiritualidade vir aqui e me dar uma aula de doutorado a respeito desses assuntos. Se eu não estiver pesquisando eles, eu não vou estar preparado. Isso vai mais me perturbar do que me auxiliar. Então, a pregação dentro da Umbanda, a espiritualidade usa a técnica que o nosso mestre usou. Para todos, com simplicidade, explica, nos elucida e nos encaminha para o processo de melhoramento moral, que é a reforma íntima, fazendo com que a gente se identifique como filho de Deus, de um Deus que nos ama, da espiritualidade que nos ampara, nos direciona com o amor, e que nós somos uma centelha divina, que a paz habita dentro, e nós, sendo filho de Deus, temos o poder de criação, de criar todas as situações para a nossa vida. E é assim que a espiritualidade encaminha todos com simplicidade, com muito amor, a fim de que todos compreendam. O filho, o membro da casa, o médium, que faz parte da casa, buscando o estudo, fazendo parte da corrente, então ele vai começar a ter o conhecimento, porque ele já está preparado para esse conhecimento a respeito dos processos da Umbanda, como se dão as coisas, quais são os nossos símbolos, e enfim, é a mesma coisa. Porque se chegar para uma grande maioria e ficar dando aulas, nós não vamos ter trabalho de caridade, nós vamos ter só uma faculdade, vai ser uma palestra e todo mundo vai embora, não vai ter passe com guia. Mas cada um segundo, até mesmo dentro da nossa casa, o médium que se comprometer com muita disciplina e amor, responsabilidade, buscar estudo do evangelho, por exemplo. Vou pegar o evangelho aqui para mim ler e vai ter alguma coisa que eu não compreendi ou que me resta dúvida, quantas vezes fiz isso. Vou chegar na espiritualidade e vou perguntar. E eles vão me responder. Porque vai ter como ele me responder, porque eu estou buscando esse tipo de conhecimento. Agora, se eu chego lá, eu nunca estudei nada do plano espiritual, não tenho conhecimento nenhum. Chego lá e vai, o que é um trono regente? Ele vai me explicar raso. O trono regente é isso. Não vai entrar em outros assuntos, porque não vai adiantar. Não vai perder tempo. Só o então vai me perturbar ainda mais. Então é exatamente por isso. Mas ele deixa aqui bem claro de que com o nascimento de muitas crenças após a morte de Cristo, muitos seguindo a pregação dele, ocultaram esse Deus de amor, esse acesso simples e fácil com Deus, de que todos nós temos essa ligação direta com Deus, que não há necessidade de um intermediário entre eu e Deus que esteja encarnado. Esses intermediários são espirituais, não é? Para controle e guardando então esses conhecimentos que foram ocultados da grande massa da Terra por muitos e muitos anos. Por muito tempo isso perdurou, por muito tempo, mais de 1000 anos. E então aos poucos a humanidade se desenvolvendo, evoluindo espiritualmente, começa a se questionar então a respeito de certos dogmas, se isso tem coerência ou não com a luz da razão que começa a acender na mente do homem. A ciência se desenvolvendo, a humanidade se desenvolvendo como um todo,
Então o ser humano começa a questionar um pouco mais. E aí vem o Espiritismo para elucidar, que é uma teoria muito válida, vem nos elucidar a respeito disso. Nós temos o contato direto com Deus. Não precisamos de intermediário. Esses intermediários são seres espirituais. Eu não preciso nem saber o nome dele para me fazer uma oração. Eu vou fazer uma oração, uma prece, eu vou levar meus pensamentos e eu vou falar com meu Pai. Ele é meu Criador. Não é terceiros que eu vou ter que direcionar uma conversa, o pedido de uma bênção, de um auxílio, enfim. Porque nós, sendo espíritos encarnados, somos espíritos. Temos acesso a espíritos que vêm nos acompanhar e outros que estão por aí, se mundão afora. Né? É uma ligação direta. Não é assim? Ninguém precisa de alguém, de um terceiro. Antes fosse assim, seria muito melhor, né? De eu perguntar para alguém, de eu questionar alguém para saber se tem algum obsessor que gosta dos vícios que eu faço. Né? Mas não é assim. O acesso é direto com a espiritualidade e assim mesmo com Deus. E que, ainda que muitos tentaram ocultar os conhecimentos desse Deus de amor, dessa simplicidade da pregação de Cristo, cedo ou tarde a verdade virá à tona, como veio e ainda está vindo, e conforme a maturidade da humanidade, ou os espíritos se melhorando, partindo para outras moradas mais adiantadas, com toda certeza o conhecimento vai sendo adiantado e vai sendo então desvendado esses mistérios que criaram a respeito da espiritualidade, de Deus, dos guias, enfim. De acordo com o aluno estando preparado, através de uma fé racionada, não se deve negar conhecimento, né? E os sãos não precisam de médico, acho que fica bem claro, dá pra gente entender por que nós estamos na Umbanda, e aí é legal, porque a gente compreendendo que muita gente acha que é assim, eu sonho ser um médium, trabalhador de Umbanda, porque você é alguém especial, você já é especial onde você está. Não vai mudar nada. O que vai aumentar vai ser a responsabilidade se médium para trabalho, para luz, para caridade, você estiver preparado para isso, é um caminho de muita responsabilidade. Muita responsabilidade. De muito esclarecimento, de muito conhecimento, de muito direcionamento, sim, muito, mas de muito preparo para que o médium se afine com a espiritualidade, que ele mantenha a reforma íntima, o seu melhoramento moral, a busca de ser alguém melhor, alimentando a paz que habita dentro, a fim